Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 5. Nós vamos fazer uma leitura, uma breve reflexão a respeito de um tema muito interessante, onde Deus condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas. Versículo 1. Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Meus irmãos, aqui no capítulo 5 de Tiago, nesse trecho ao qual nós vamos iniciar esse estudo, Deus condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas. Não é toda a riqueza que Deus está condenando. Deus está condenando as riquezas mal adquiridas. O que importa para Deus em relação à riqueza, a dinheiro, é que ela seja adquirida, que ela seja desfrutada de maneira que honre o seu nome. Quando nós ouvimos as pessoas dizerem muitas vezes dentro das instituições e igrejas honrar a Deus com o seu dinheiro, muitas vezes nós pensamos que para Deus importa que nós tiremos 10% do que ganhamos e que entreguemos no gasofilácio. Seria o dízimo. Isso seria honrar a Deus com o seu dinheiro. Mas isso não é verdade, meus irmãos. Mais importa para Deus como que nós usamos esse dinheiro e como que nós empregamos esse dinheiro, essa riqueza. É a relação com o dinheiro. É isso que importa. E é o que nós vamos ver no estudo aqui a seguir. No versículo 1, Tiago diz o seguinte: atendei agora, ricos. O termo ricos, ele também é muito abrangente na Bíblia. Ele pode se tratar de riqueza financeira, mas pode se tratar também de riqueza espiritual, assim como a pobreza. Nesse caso, desse estudo, trata-se de riqueza material ilícita e de pobreza espiritual. Aqui Tiago está tratando com as pessoas que adquiriram o dinheiro de forma ilícita, através de corrupção, através de desonestidade, através de roubo, através de exploração, enfim, todas as maneiras que foi adquirido esse dinheiro e que não honre, não glorifique a Deus. Aí ele continua dizendo aqui no versículo 1, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Aqui está dizendo aos ricos para eles chorarem, pois virão desventuras sobre eles. Ou seja, que isso vai ter um preço, que não está escapando aos olhos de Deus. Nada escapa aos olhos de Deus. Vamos fazer uma referência aqui a 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, que diz: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Aqui, no livro de Timóteo, diz que o amor ao dinheiro é o problema, e não o dinheiro propriamente dito. E quando diz o amor, não quer dizer que você não tenha que se dedicar, que você não tenha que se empenhar, trabalhar para conquistar o seu dinheiro, para você ter um conforto melhor na tua vida, para a tua família, para a tua igreja, enfim. O dinheiro em si nunca foi o mal, mas o apego ao dinheiro, a cobiça. O que significa isso, meus irmãos?
É a pessoa estar disposta a fazer qualquer coisa para ter mais dinheiro. É ganhar dinheiro de forma desonesta, passando os outros para trás, sendo corrupto, roubando, enfim. É todo tipo de ganhar dinheiro de forma desonesta e de aplicar o dinheiro de forma desonesta. Muitas vezes nós vemos as passagens nas igrejas falando sobre honrar a Deus com o seu dinheiro, fazendo referência a nós devolvermos o dízimo, pagarmos o dízimo dentro das igrejas. E o sentido é muito mais amplo. É que a palavra pode ser distorcida de acordo com a intenção da pessoa. Honrar a Deus com o seu dinheiro está muito mais na forma com a qual você conquista esse dinheiro e aplica esse dinheiro do que simplesmente pegar 10% do que você ganha e dar para a igreja. Eu costumo dizer o seguinte: se uma pessoa conquista R$1 milhão e ela, de forma ilícita, e ela pegar 100 mil e levar para a igreja vai aceitar. Mas e Deus? Deus vai aceitar esse dízimo? Isso realmente está honrando e glorificando o nome de Deus? Então nós temos que entender que o sentido de honrar a Deus com o nosso dinheiro, com as nossas finanças, é muito mais amplo, muito maior do que simplesmente entregar o dízimo na igreja. No versículo 2 diz o seguinte: as vossas riquezas são corruptas. Olha só, ele está falando de quem conquista o dinheiro de forma ilegal. E as vossas roupagens, comidas de traças. Muitas vezes na Bíblia, nós vemos referências falando da importância que naquela época eles davam às roupas, às vestimentas. Hoje em dia, o acesso às roupas é algo comum para nós, mas naquela época não. Lembrando que quando Cristo morreu, foi sorteado as suas vestes entre os soldados que o crucificaram. Muitas vezes vemos referências nas Bíblias dizendo sobre quando os judeus estavam irados, tristes, em luto, eles faziam o quê? Rasgavam as suas vestes e colocavam cinza na cabeça, em sinal de luto. Então, as vestes, ela tem na Bíblia, e naquela época talvez, um significado simbólico. Hoje, nós olhamos para as roupas e fazemos um julgamento baseado na corrupção dos nossos olhos. Nós vemos uma pessoa com roupas humildes, roupa rasgada, suja, e nós julgamos que ela é uma pessoa inferior. Enquanto nós vemos pessoas bem vestidas, com ternos e gravatas, sapatos lustrosos, ou com batina, e julgamos que essas pessoas são superiores, são melhores. Mas isso pode ser uma enganação, meus irmãos, isso pode ser uma ilusão. Até porque Deus não olha para nós da mesma forma que nós olhamos uns para os outros. Ele olha com os olhos espirituais, ele olha para o nosso coração, ele julga nossas atitudes. Muitas vezes a pessoa, para aplicar um golpe, para corromper um falso profeta, um falso profissional, ele se veste como se fosse uma pessoa honesta. Só que às vezes nós, pelo nosso preconceito, pela nossa cegueira espiritual, muitas vezes acabamos caindo nessa armadilha, pois nós julgamos com os olhos e não com as atitudes através dos olhos de Cristo. Nós devemos estar atentos a isso, meus irmãos. No versículo 3, o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens. Tecnicamente falando, ouro e prata, eles não são atacados pela ferrugem. Eles não enferrujam. Aqui é uma figura de linguagem dizendo que a nossa riqueza, ela está sendo corroída pela maldade e pela corrupção. Vamos fazer uma referência ao Evangelho de Mateus, no capítulo 6, os versículos 19 a 21.
que diz o seguinte: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. É muito importante nós fazermos essa referência e entendermos o que isso realmente quer dizer. Não quer dizer, meus irmãos, que nós não devemos trabalhar, nos dedicar, ganhar o nosso dinheiro honestamente, ajudar tanto a nossa família como o próximo, desfrutar desse dinheiro. Todo o dinheiro que nós ganhamos e aplicamos, que seja feito para a honra de Deus. Se você está usando o seu dinheiro de forma que honre e glorifique a Deus, ótimo, o dinheiro é uma bênção na sua vida. Quando ele diz que nós devemos ajuntar tesouro no céu, a gente até acredita que no céu não tem o ouro, a prata, os diamantes, dólares, dinheiro, carro. A gente acredita que não é sobre isso, mas sim sobre bênçãos. O tesouro é a bênção de Deus, é estarmos próximos de Deus. E para nós chegarmos lá no céu, nós temos que conquistar a nossa salvação. Então, eu creio que seja esse tesouro ao qual ele está referindo aqui. No finalzinho desse trecho de Mateus fala assim: aí estará também o teu coração. Lembra que eu falei que Deus não está olhando propriamente para a nossa roupa? Ele está olhando para o nosso coração, para a nossa atitude. Nós vamos ser julgados no fim dos tempos, não pelo tanto de dinheiro que nós acumulamos, pela casa nossa, se ela é bonita ou se ela é feia, se nós temos um penteado bonito. Não é através disso. É através das nossas atitudes, dos nossos sentimentos. É isso que ensina a palavra de Deus. Esse é o verdadeiro ensinamento do Evangelho. Aqui na sequência diz assim, ó: e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós. Nós não temos ferrugem. A nossa carne não é consumida pela ferrugem, mas ela é consumida pela maldade, pela corrupção. Mais uma vez aqui está dizendo sobre os nossos sentimentos, as nossas atitudes, de quem realmente nós somos. Para concluir esse trecho do estudo, Tiago diz o seguinte: tesouros acumulastes nos últimos dias. Quais são os últimos dias? Significa que seria ontem, anteontem? Ou o último dia seria os últimos dias nossos aqui na Terra? Os últimos dias da humanidade, o último dia antes do julgamento, do juízo final. Eu creio que seja sobre isso que Tiago esteja se referindo. Aqui está dizendo uma referência, o que nós fizemos da nossa vida. Nós passamos a vida inteira acumulando dinheiro, usufruindo e confiando desse dinheiro, mas não tivemos um relacionamento onde realmente importa, que é com Deus. Quando nós estamos próximos de Deus, a nossa visão de dinheiro e o nosso relacionamento com o dinheiro muda. E nós começamos a entender que o que realmente importa é estarmos com Cristo. A nossa segurança vem de Cristo e não do dinheiro. Quem nos provê é Deus. A nossa segurança é Deus. Nós dependemos de Deus. Que tudo seja feito, meus irmãos, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.